Hoje viemos apresentar aqui o processo de produção de boneca de pano, eu e Paulo. Então, os alunos, eu e Paulo César, Marlon, né? Vamos introduzir mais sobre a empresa. Essa empresa é de produção artesanal, ela é lá de 2010, foi os donos Janaína e Cléber que fundaram essa empresa. Então ela é uma empresa familiar, localizada ali em Pernambuco, mais precisamente ali no município de Lajeado, e vende na feira de Caruaru, que é a maior feira daqui do Agreste. Essas bonecas, elas são personalizadas, sabe? Cada cliente pede sua quantidade e pede o tipo de boneca que ele quer. E temos 3 tipos de boneca, pequena, média e grande, e cores são variadas. A qualidade é vista de forma manual e também temos a questão da tradição, né? Que é passado ali geração da família da dona Janaína. Temos alguns desafios que eles se enfrentam por ser uma produção artesanal, familiar. Observamos que tem processos manuais e lentos, é tudo feito à mão. Só a única máquina que é usada são as máquinas de corte e também as máquinas de costura. São os únicos aparatos tecnológicos que eles utilizam. Em relação à dificuldade sobre sazonalidade na demanda, tem muito. Foi dito pelos donos que ali nos meses de setembro e fevereiro são os meses que tem mais demanda, e a partir desses meses, os meses seguintes, a demanda diminui bastante. Muito por questão do São João e tal, dia das crianças. Também temos uma falta de controle de estoque, não temos um processo de estoque, não temos uma configuração de estoque nem almoxarifado. Temos ausência de estrutura formal de produção, é uma estrutura ali mais rudimentar, vamos dizer assim, uma estrutura não muito bem estruturada, e temos inspeção de qualidade inexistente. A inspeção da qualidade não usa nenhum tipo de metodologia, mas sim utiliza uma forma manual, através do olhar, que nem eles mesmos citam, que é olhando mesmo, pegando na boneca pelo toque, no olhar, e observam qual está boa e qual está com algum defeito, alguma dificuldade. Pronto, aí com isso a gente também trouxe alguns objetivos que pretendíamos com esse trabalho. Primeiramente, o objetivo geral, que o primeiro ponto seria reorganizar o processo produtivo para trazer uma eficiência muito maior mesmo para a produção das bonecas, também uma segurança e qualidade, já que a empresa foca muito nesses aspectos, principalmente a qualidade do produto, já que é isso que leva a empresa para onde ela está hoje. Alguns objetivos específicos são reduzir o tempo de produção, já que o tempo de produção às vezes pode ser um pouco maior, então a gente pode conseguir estar diminuindo isso através desse estudo. Outro ponto também seria aumentar a capacidade produtiva para que consiga ser mais amplo o trabalho deles mesmos, que eles consigam estar trabalhando mais, consigam estar produzindo mais. Outro ponto seria implantar um controle de estoque, já que isso não ocorre atualmente dentro da empresa. Também está melhorando a ergonomia e segurança, já que é um trabalho, de certa forma, muito cansativo, onde você precisa trabalhar por várias horas, na maioria das vezes, fazendo esforços repetitivos, trabalhando da mesma forma por várias horas. Então é necessário estar melhorando a ergonomia, isso também afeta diretamente na segurança do trabalhador. Outro ponto também é levar a qualidade e a padronização, que é algo que, de certa forma, está interligado. Então, se vocês conseguem padronizar melhor todas as etapas da criação das bonecas, possivelmente isso reduz muitos erros, muitos retrabalhos que ocorrem durante todo o trabalho. E com isso acaba levando muita qualidade. Outro ponto também seria estar estruturando um pouco melhor a hierarquia e as funções, já que ainda há algo não muito definido. É muito feito de acordo com o que os donos pensam que é o melhor a ser feito. Então a hierarquia, eles pensam, eu posso estar fazendo isso, você pode estar fazendo aquilo. Então eles se organizam dessa maneira, não tem algo concreto que organize melhor toda essa hierarquia deles. E outro ponto seria estar estimulando a inovação. Não é o que acontece com tanta força agora, mas é o que pode ser trabalhado para estar evoluindo essa inovação na empresa, tanto em diversos pontos, tanto no trabalho deles, mas também na divulgação deles, das vendas e tudo mais. Isso.
E após passarmos um pouco ali apresentando a empresa e também os nossos objetivos, vou mostrar um pouco dos produtos. Aqui temos os 3 produtos. Nessa imagem podemos ver que temos a boneca grande, aqui, a pequena e a média. E ela tem variadas cores de roupinhas, vamos dizer assim, sabe? E em relação ao pano da boneca, nós temos na cor preta, na cor marrom e também na cor branca. São esses 3 produtos, dessas 3 cores, sabe? Que são utilizados nesses 3 tamanhos. Essas bonecas são personalizadas com cores e acabamentos variados. Vai depender muito ali também da época do ano. Muitas vezes no São João as roupinhas são mais diversificadas em relação ao São João. E também tem a questão da exclusividade e atenção aos detalhes, sabe? Que foi passado para a gente que essa empresa ela preza muito pelo detalhe do produto. Utilizam muito em relação à qualidade e demonstrar que eles sim querem mostrar e demonstrar um produto de boa qualidade para os seus clientes. Aqui a gente vai ter um pouco do processo produtivo. Então, como ocorre esse processo produtivo? Primeiro ocorre aqui a chegada da matéria-prima. Essa matéria-prima é comprada pelos próprios donos aqui na cidade de Caruaru, porque aqui é um setor onde tem esses produtos em grande quantidade, então sai mais barato, sabe? A partir da chegada da matéria-prima, ocorre a confecção dos cabelos, franjas e tranças que utilizam as lãs. São feitas a partir de lãs, né, que é a matéria-prima, então é a confecção dos cabelos das bonecas, desses cabelos, das franjas das bonecas, são feitas à mão, fora, vamos dizer assim, do processo principal, que é esse processo produtivo aqui. Esse é um processo que é feito lá na empresa, porém é um processo à parte do processo produtivo. Por quê? Porque a partir da chegada da matéria-prima ocorre o corte das peças no processo principal. Esse corte ocorre pelos próprios donos, certo? Eles que fazem esse processo de corte de peças, porque eles são especificados nisso, nessa questão de corte, sabe? E a partir desse corte ocorre a confecção das barras das saias, que também é a dona que faz. Então a gente vê que eles mesmos fazem diversas atividades ali dentro da empresa. Aqui temos a confecção das barras de saia, que é feita lá dentro da empresa, porém fora do processo principal. E também temos os bordados dos rostos. Agora aqui ele está mais escurinho porque é um processo à parte. É terceirizado esse processo porque tem uma máquina específica e tal. Então eles mandam as peças, os rostinhos, os moldes, e lá nessa empresa de bordados eles conseguem bordar. E esses cortes de peças, eles são feitos a partir de moldes manuais mesmo, que eles utilizam em relação ao molde do braço da boneca, do pezinho da boneca, da cabeça. Tem vários moldes que eles têm. Ainda no processo principal, temos ali a separação das peças para a distribuição em costureiras. Nesse processo aqui, entram diversas pedaços, vamos dizer assim. Entra a confecção da barra da saia, chega nesse processo. Também os bordados dos rostos chegam nesse processo. E aqui a confecção dos cabelos e franjas também chega nesse processo. Porque aqui nessa parte, ele vai pegar todas as peças separadas para mandar para as costureiras, cada uma com sua demanda. Essa demanda é feita de acordo com a capacidade da costureira. É conversado isso, sobre a capacidade que ela consegue. Se ela consegue fazer 120 bonecas, 100 bonecas, 200 bonecas, vai depender. E essas bonecas são mandadas a cada 8 dias. Então, eles mandam para uma costureira 100 bonecas e na próxima semana eles vão buscar essas bonecas, eles mesmos buscam e trazem as bonecas já pré-prontas, né, pré-finalizadas, e levam outras partes para elas poderem montar. Aí, o próximo processo é a chegada das bonecas pré-montadas. E o que seriam as bonecas pré-montadas? Seria a boneca nesse estilo, porém a boneca ela estaria seca, sem um enchimento, que chamamos de fibra. E ela estaria seca e com algumas linhas passando, sabe, alguns retalhos, então elas são pré-finalizadas. O próximo é o enchimento das bonecas com fibras. Aí pode ter a pergunta, né? Por que não finaliza a boneca, já detalha, já cola todas as partes que precisam e depois enche? Porque quem trabalha com isso informa que é muito difícil, é mais difícil encher a boneca
e depois cortar, colar. É mais dificultoso. Então, a boneca ela seca ainda sem o enchimento, é mais fácil de fazer essa atividade. O próximo é a finalização das bonecas, que é o corte, colar bonecas, algum retalho que esteja passando é cortado. E também aqui nesse processo ocorre a inspeção de qualidade. É observado quais as bonecas estão com defeito e quais não estão, para ocorrer aqui a separação dos pedidos. Aí como ocorrem esses pedidos? Esses pedidos eles são feitos pelos clientes, a demanda varia muito, não tem uma demanda fixa para cada cliente. Essa demanda, o pedido é feito por WhatsApp mesmo, ou por conversa boca a boca, ou por ligação. Não tem nenhuma plataforma ou nenhum aplicativo, é mais rudimentar mesmo. E ocorre essa separação de pedidos lá dentro da própria empresa mesmo. Ocorre embalado, colocado dentro dos sacos e separado a quantidade, sabe? Em relação ao empacotamento, empacota, né? No caso, essas bonecas que já foram separadas, armazenam lá mesmo na empresa, porque é tipo um armazenamento rápido, não é aquele armazenamento demorado, sabe? Não tem um estoque demorado, de um dia para o outro, armazenou no outro dia já leva para a feira de Caruaru, que é onde ocorrem as vendas. Pronto, aí com isso a gente também pegou um pouquinho do tempo para estar falando como funcionam os métodos de trabalho dentro da empresa. Atualmente, os métodos de trabalho eles são de forma manual e empíricos, então tudo funciona de forma manual, de forma bem artesanal mesmo, de forma não padronizada também, então não tem um padrão a ser seguido. Então algumas vezes uma boneca pode passar um pouquinho ali, um pouquinho aqui, uma costura pode ser um pouquinho maior que a outra. Algumas propostas de melhorias foi que a gente tinha pensado para estar ajudando, principalmente a estar resolvendo essa falta de padronização e esse trabalho muito manual. Então, umas delas seriam, por exemplo, instruções operacionais, o que direcionassem melhor as pessoas a como estar fazendo o passo a passo da construção dessas bonecas. Isso também poderia estar incluso fichas técnicas, poderiam estar ajudando. Além disso, fazer uma análise de estudos de tempo e movimento, que aí você conseguiria ter uma noção um pouco melhor de, por exemplo, qual é o gargalo ali dentro da produção da boneca, qual é a etapa que está demorando mais, qual é a etapa que consegue ser de uma forma mais rápida, se tem algum problema ali que possa ser resolvido, e muito passa através desse estudo. Outro ponto também é a produção de células. Também pensamos em cronoanálise, que é algo muito interessante, para estar cronometrando mais uma vez os tempos, quanto tempo demora. E a cronoanálise ela vai muito mais além do que só quanto tempo você demora para estar produzindo, mas outras coisas que acontecem dentro do meio da produção e como isso acaba interferindo dentro da produção. Outro ponto que também decidimos trazer são rotinas operacionais com checkpoints, que é algo muito importante para dentro de uma empresa. Você ter checkpoints para cada etapa mesmo, cada processo da produção das bonecas. Pronto, com isso também é interessante você pensar em tecnologias que devem ser envolvidas e que devem ser trabalhadas dentro desse processo. Como a gente já falou, é uma empresa que trabalha muito de forma manual, que não tem tantas tecnologias, não tem tanta inovação assim. Hoje, as máquinas elas são máquinas domésticas, então são máquinas de costura antigas mesmo, máquinas antigas, que utilizam papel, caderno também, para estar anotando as coisas, para estar documentando tudo. Todas as informações de entrada, de saída, de produção são todas anotadas em papel e caderno. Algumas propostas, então com isso, já que a gente sabe que eles utilizam muito de forma manual, até para anotar, poderia ter entrada de um Google Sheets, que são as planilhas do Google, e também o Trello que funciona muito como um Kanban ali, para estar organizando como é que poderia estar funcionando toda a etapa produtiva, quem iria estar fazendo tal coisa, quais são as tarefas de tal pessoa. Aí seria muito a união, tanto do Google Sheets quanto do Trello, para estar fazendo envolvendo essa tecnologia dentro da produção deles. Outro ponto seria uma máquina de corte semiautomática. Acho que todo mundo sabe, uma máquina de corte semiautomática acaba ajudando muito mais do que uma máquina manual, por exemplo. Ela conseguia estar diminuindo muito tempos de trabalho em etapas que demoram muito por serem muito artesanais e que não tinham essa necessidade de ser artesanais, poderiam ser feitas de forma automática. E as máquinas de corte semiautomáticas elas acabam sendo um pouco mais baratas do que máquinas que não tenham um auxílio manual. Então ali estaria no meio termo. Outro ponto também seria a capacitação,
seria a capacitação para o uso de novas ferramentas. Então é muito importante, além da gente estar adicionando outras ferramentas, como por exemplo a máquina de corte semiautomática, a gente está adicionando uma planilha para o pessoal estar usando, e até o Trello mesmo, que muitas das pessoas ainda não conhecem. É necessário você ter uma capacitação do pessoal para que isso realmente seja implantado de uma maneira correta e que isso surta efeito. Então isso é muito importante, essa capacitação, esse treinamento, para que o pessoal realmente entenda o poder dessas ferramentas e qual vai ser a utilidade delas dentro do trabalho. Então, como isso vai facilitar a vida do trabalhador dentro do processo produtivo. Então, falando um pouco sobre ergonomia e segurança, os postos lá de trabalho são improvisados e repetitivos, são atividades repetitivas e cansativas. Os trabalhadores reclamam muitas vezes de dores nas costas, dores nas mãos, porque a repetitividade das atividades causa isso. Então a gente trouxe algumas soluções que poderiam ser impostas, como a reorganização da ergonomia dos postos em relação a cada posto de atividade seria reorganizado para melhor forma de trabalho. Também pausas programadas, a cada ali 2 horas de trabalho, para 15 minutinhos para descansar, para respirar, sabe? E também treinamento sobre postura e segurança, que é muito importante, a questão da postura em todas as atividades para a saúde a longo prazo, né? Já em relação à inspeção e qualidade, hoje a inspeção visual é visual e informal, ou seja, como eu já falei, a inspeção é de forma visual. Os próprios donos, eles têm esse trabalho, vamos dizer assim, de olharem as peças e observar se tem alguma rasura, algum corte, está melado de alguma coisa, eles observam e já separam. Então a gente trouxe umas soluções, que é a definição de padrão de qualidade, sabe? Qual a boneca vai ser o padrão de qualidade, como é que vai ser o padrão de qualidade de cada boneca. Também a inspeção em etapas intermediárias, inspecionar cada boneca em cada atividade que for feita. No corte, vai observar como é que está a boneca, porque pode ser que essa boneca já esteja com defeito ali e nem precise de passar por outros processos, fazendo com que tenha gargalo, porque aquela boneca que já está sendo utilizada ou sendo trabalhada já está no lugar de outra que poderia estar boa, então atrasaria mais ainda o processo. E redução de retrabalho e perdas também, que é muito importante. Com essa inspeção de qualidade tem uma redução, vai ter a redução de retrabalhos e também perdas, né? Se a gente analisar antes dos processos como está o produto, já no fim do processo você não vai ter a perda daquele produto. Aqui a gente tem um layout fabril, aqui tem uma planta em 2D, né? Que pode ser que esteja um pouco ruim de ver a imagem, porém aqui é a planta lá do trabalho, aqui a ferramenta que eles utilizam, né? O móvel que eles carregam, as bonecas, que é o reboque. Aqui temos o banheiro, aqui essa área onde é a área trabalhada, onde é enchida as bonecas, onde é finalizada as bonecas nessa área. Aqui temos o enchimento, né? Que chamamos de fibra. Aqui é onde armazenamos as ferramentas, as tesouras, as colas, porém ali já utilizadas. Por exemplo, tem um pacote de cola que vem com 100 colas. Quando você abre o pacote, você utiliza algumas colas e as que sobrarem você guarda aqui. Porque aqui já tem outro armazenamento, que são para lãs, para zíper, para cursor e também colas, porém ainda não serem utilizadas. Aqui não dá para ver direito, mas temos essa imagem aqui, ó. A gente tem uma máquina que é overlock, que ela faz bordado, sabe? Aqui, nesses setores, são a parte de corte. Vemos aqui, essa imagem, são os moldes que eles utilizam, que eles guardam em bolsas até na parede. E aqui são as mesas que são feitas, os cortes em si, os cortes da boneca, perna, braço e tal, para ser levado para as costureiras. E o retrabalho, ou seja, aquela parte de pano, aquele resto que falta, que ficou do pano, eles colocam em caixas aqui. Pronto. Aí com isso, é muito interessante também a gente pensar como é que funcionam os níveis hierárquicos da empresa, como é que funciona toda a hierarquia dela. A gente já falou
um pouquinho melhor. A gente falou um pouquinho como é que funcionava, mas a gente não detalhou tanto. Com isso, a gente apresenta aqui como é que funciona toda a hierarquia, como é que funciona todo o organograma dentro da empresa, onde começa com os sócios, que são os decisores, são os que têm as decisões estratégicas da empresa, que são especialmente Janaína e Clébio. A gente também tem a gerência, que também é composta pelos dois sócios, eles fazem essa função tanto de sócio fundador, quanto também dos gerentes. Aí são divididos em dois, tanto o gerente de produção, quanto também o gerente administrativo. O gerente administrativo fica mais por parte de Clébio, ele fica mais para organizar ali todo o orçamento da empresa, tudo como é que funciona. E já a gerente de produção é Janaína, então ela fica muito responsável por estar passando as ordens, tanto para as costureiras, quanto também para os auxiliares da finalização. As costureiras, elas são terceirizadas, então elas trabalham muito com a execução, com pouca autonomia. Elas fazem apenas o que é pedido para elas. É passado uma lista, você passa o que é que você quer, e elas vão estar trabalhando de acordo com o que foi pedido pela gerente de produção, que no caso é a Janaína. Aí uma proposta para isso seria trazer uma clareza nas funções e também um plano de regressão mesmo. Aqui, sobre os níveis de decisão. Como o Paulo falou, nós temos os sócios fundadores, o gerente administrativo, também as costureiras terceirizadas. Temos aqui quais são os níveis de decisão, né? Os sócios fundadores são responsáveis pelo corte de tecido, a gestão da produção, a compra e tal. Essas são a função deles. Eles fazem diversas funções e são quem tomam todas as decisões estratégicas e operacionais de toda a produção. Então tudo é passado por eles e todas as decisões são a partir deles. Temos o gerente administrativo, que é um dos sócios. Então, um deles vai ter essa autonomia para a organização dos processos, eles separam. Um fica mais com a parte ali financeira e outro com relação às ordens, que nem Paulo citou. Temos as costureiras também, que executam a montagem das peças e tal, porém, elas são terceirizadas, então elas só seguem a partir de orientações. Bem como os auxiliares de finalização, que também são a mesma questão das costureiras. Pronto, com isso, a gente também tem como funciona o plano de carreira, as bonificações e as técnicas motivacionais que são utilizadas dentro da empresa para estar motivando mesmo o pessoal. Aí com isso a gente tem 3 níveis diferentes. Primeiro nível, que seria o nível inicial, que é o critério de progressão, como funciona, que é a entrada na função com capacitação básica e acompanhamento direto dos sócios. E também alguns benefícios que são associados a esse nível inicial, como por exemplo o salário base e a integração ao processo. Após isso, a gente também tem o nível 2, que é o nível intermediário ali. Nesse nível intermediário, os critérios de progressão são o cumprimento de pelo menos 6 meses com bom desempenho, com domínio técnico e uma baixa taxa de erros. Então é muito focado nisso também. Você está diminuindo seus erros, você está aumentando seu desempenho e com isso, os benefícios que são associados a essa progressão que você teve é o salário proporcional, um aumento de salário proporcional a todo esse trabalho que você está conseguindo fazer. Você está conseguindo diminuir as falhas, você está conseguindo diminuir os trabalhos, você está conseguindo trabalhar muito mais, até mesmo em uma mesma quantidade de tempo. Então vamos dizer, se trabalha 8 horas diárias, mas você produz quantidade de X de bonecas. Você conseguiu aumentar essa quantidade de bonecas trabalhando o mesmo tanto de horas. E com isso você consegue um aumento salarial proporcional também e uma maior autonomia dentro da produção. A gente também tem o terceiro nível, que é o nível 3, ele seria um nível mais avançado de plano de carreira. E nesse nível 3, o critério de progressão é utilizado com 1 ano de experiência e além disso você tem a capacidade de treinar novos colaboradores e sugerir melhorias. Então, nesse nível, você tem a capacidade de estar dando ideias dentro da produção, você consegue estar opinando também quais soluções você acha que podem ser inovadoras, quais métodos você acha que poderiam ser interessantes e também conseguir estar treinando pessoas novas que cheguem dentro do processo produtivo. E quais são os benefícios que você consegue relacionados a essa progressão que você teve no nível 3? Seria uma bonificação adicional, além do aumento de salário, você também ter uma preferência em promoções. Então, quando houver uma promoção na empresa, você terá uma prioridade muito maior, pois você já está com mais de 1 ano de experiência, você tem uma capacidade de estar treinando os novos colaboradores e também você consegue também dar novas sugestões de melhorias dentro da empresa. Já em relação ali às bonificações, esse é um plano de bonificação,
ele tem como base o salário de R$ 1.000, porque os trabalhadores, eles não recebem mais de um salário mínimo, sabe? Porque é muito relacionado ali à quantidade produzida, à demanda. Eles têm demanda basicamente ali de 1.000 bonecas por semana, então dá umas 4.000 bonecas por mês, mas em relação a o que eles recebem não foi muito citado não, qual a sua renda, não quiseram falar, porém a gente tem uma média ali de 15 mil por mês e tal, porém a gente fez esse plano de bonificação levando em consideração o salário, que é aqui, em relação à produtividade, produzir X bonecas, X quantidade de bonecas por semana, sem atraso, entregar na hora certa, teria R$ 50 de bonificação, né? Que estimulava foco e metas de cumprimento e prazo. Também tem a assiduidade e também pontualidade, que seria nenhuma falta ou atraso injustificado durante o mês, seria R$ 30, né? Incentiva o que? A presença do trabalhador constante, também a disciplina do trabalhador, sabendo que vai receber algo a mais, né? Que já faz muita diferença, o trabalhador já fica mais motivado. Qualidade do produto, zero retrabalho, reclamação dos clientes, já recebe R$ 40. Por quê? Não tiver nenhum retrabalho, não tiver nenhuma perca, a produção vai ser melhorada. Em relação à meta coletiva, toda a equipe bater a meta do mês com qualidade R$ 50 para cada um trabalhador. Isso levando em consideração também os R$ 1.000 que eles fazem basicamente 4.000 bonecas por mês, e o preço da boneca também vale bastante em relação ali ao mercado, porque é precificado não em relação aos custos de produção, aos custos da matéria-prima, mas sim em relação ao preço do mercado. Por exemplo, uma boneca pequena tem em média ali R$ 10, foi citado na época. Aí a boneca média tem em média R$ 14. E a boneca grande tem em média R$ 38. Porém, a cada semestre, a cada bimestre, vai modificando esses valores, porque a matéria-prima vai aumentando, os custos de produção também vão aumentando. Nisso, todos os quem produz, né, todos os produtores, eles aumentam o preço de forma igual. Então, se aumentar R$ 1, todos aumentam, porque é para não perder os seus clientes e também as suas demandas, né? Pronto. Aí com isso também tem outros aspectos que são pensados, como por exemplo o reconhecimento verbal e grau de destaque, que é o que pode estar melhorando muito o ambiente dentro da empresa. Você ter esse reconhecimento mesmo, você também ter um destaque especial para quando você trabalha, quando você consegue exercer bem sua função, quando você consegue estar trabalhando muito bem e você se sentir parte da empresa. Isso toca muito no ponto de você se sentir parte da empresa, como é que a empresa considera você. Outro ponto também é a celebração de metas e aniversários, algo também muito importante dentro de qualquer empresa. Você está comemorando quando você está conseguindo bater uma meta, quando você consegue sair daquele negativo, por exemplo, você está passando por alguma dificuldade, você consegue bater a meta dentro da sua empresa. É algo muito bom e é algo que anima todos os funcionários dentro da empresa. Então você está celebrando isso, você está pegando um momento para estar fazendo uma confraternização do pessoal, para estar comemorando essas metas. Também a comemoração dos aniversários dos colaboradores da empresa é algo muito interessante. Muitas empresas atualmente utilizam, é o que está crescendo bem mais. As empresas começaram a pensar muito mais também no lado humano dos seus trabalhadores, dos seus colaboradores. Outro ponto também é o espaço acolhedor com pausas. Então é muito importante que tenham pausas dentro do seu trabalho, ainda mais dentro de um trabalho como esse, que de certa forma acaba sendo necessário um pouco de uma falta de ergonomia para conseguir trabalhar, porque muitas das vezes não dá para você estar sentado o tempo todo ou você estar em pé o tempo todo ali, você tem que fazer você tem que ficar muito parado fazendo apenas aquelas funções. Isso acaba cansando, isso acaba levando à fadiga e causando problemas de ergonomia. Então é muito legal quando você tem um espaço com pausas mesmo, para você estar descansando durante o trabalho, para você ter um pouco de pausa dentro da sua produção. Outro ponto também trazer dentro do trabalho é a participação nas decisões da empresa. Então é muito legal quando você tem o espaço para você estar tomando uma decisão, quando você tem um pouco de espaço para estar comentando, como por exemplo uma possível melhoria. Então, chegar uma costureira e dizer, eu acho que vocês podem estar melhorando isso para estar entregando
para a gente, seria um pouco mais fácil para a gente estar trabalhando dessa forma. Então, os donos entenderem, os donos entendem isso. Então, é legal quando você tem esse espaço a partir dos donos. Tem que sempre pensar de cima para baixo, na verdade. Então, quando você está pensando em hierarquia, você está pensando principalmente nas decisões, para chegar e uma pessoa da parte de baixo da hierarquia ter um poder de decisão, é necessário que a parte de cima ela seja muito aberta a isso, ela seja muito receptiva. E também que a parte de baixo entenda momentos que não são de decisão dela. Algumas decisões realmente só podem ser tomadas pelos donos, isso é muito importante, mas é muito interessante quando você tem a participação, você ouve o que o colaborador tem a falar dentro da empresa. É muito importante essa participação mesmo dos colaboradores. Como eles têm, a quantidade de colaboradores é baixa, né? Eles têm só 8 costureiras e 5 colaboradores, tirando ali os 2 donos. Então é mais fácil deles conseguirem gerenciar e também poderem escutar o que eles têm a dizer com uma melhoria, né? Então, em relação às considerações finais, a proposta, né? Nós temos dessa organização trabalha buscar aliar a tradição artesanal com melhores estruturas para melhorar melhorias estruturais, na verdade, para melhorar ali a gestão da empresa em si, os procedimentos. Também espera-se aumentar a competitividade, qualidade e bem-estar no trabalho, que foi uma coisa que a gente citou bastante, né? Em relação à melhoria de inspeção, em relação à qualidade de produtos e também a, como o Paulo citou, a ergonomia e a qualidade e motivação dos funcionários. E também o projeto viável, que seria aliado com a realidade da empresa e com foco na sustentabilidade do negócio. É um projeto que não vai ter outros custos em relação à realidade deles, então vão conseguir aplicar e vai melhorar bastante ali essa questão, que são os pontos-chave que eles precisam melhorar. Obrigado. Obrigado.